Uma boa noite a todos, invocando as bênçãos de Deus e em nome do povo, para aberta mais essa sessão ordinária do Poder Legislativo Paraíso, do dia 6 de fevereiro de 2014. Convido o vereador Xará Zé Luiz das Graças para desfraudar o programa do Senhor. Solicito a expressão do livro de Paraíso. E agora a aprovação da ata da sessão anterior. Então, eu coloco a ata da sessão anterior para apreciação do plenário. Os favoráveis permaneçam todos os mãos, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicito então a senhora secretária que, por favor, faça a leitura das correspondências recebidas. Alô?
pauta de reivindicação encaminhada ao Executivo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso, designado pela sigla sempre, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, dentro de suas prerrogativas de órgão de classe, apresentar em anexo cópia da pauta de reivindicação da categoria por ocasião da data base 2014, protocolada no dia 30 de janeiro do corrente ano. Imprescindível ressaltar que as reivindicações apresentadas foram extraídas do anseio dos servidores homologados em Assembleia Geral da categoria. Salientamos ainda que até a presente data não obtivemos nenhuma resposta do Executivo. Atenciosamente, Maria Regiane Tenório de Araújo Santos, presidente. Pauta de reivindicação data base 2014. Primeiro, INPC e IBGE, acumulado nos 12 meses anteriores ao mês do reajuste, mais PIB, aplicado percentual equivalente à taxa de crescimento real apurada pelo IBGE para o ano de 2012, mais 11,31% como forma de recompor as perdas salariais dos últimos 2 anos. 2. Correção salarial no mês de janeiro para quem recebe vencimento base abaixo do salário mínimo vigente no país, bem como as diferenças regulativas ao mês de janeiro, fevereiro, etc. Constando em lei a correção em definitivo, uma vez que o salário mínimo é aplicado sempre no mês de janeiro. 3. Pagamento de 10 milhões salariais correspondentes ao vencimento básico do servidor por ocasião da aposentadoria. 4. Cumprimento da Lei 205/93, que versa sobre o seguro de vida. 5. Auxílio funeral e assistência familiar. 6. Auxílio saúde. 7. Manutenção do auxílio alimentação durante os afastamentos produtivos de saúde. 8. Fazer uma revisão dos planos de cargos, carreiras e salários, verificando somente os casos que foram prejudicados quando de sua implantação. 9. Verificar a possibilidade de retirar alguns cargos da extinção. 10. Regulamentar, através de decreto, uma agenda positiva para tratar de assuntos voltados para os servidores públicos em parceria com o SENA. 11. Capacitação para a equipe responsável pelas avaliações de desempenho. 12. Providências urgentes quanto à realização da avaliação de desempenho, uma vez que os servidores estão sendo prejudicados pela omissão da chefia em realizá-la em tempo hábil. 13. Envio da folha de pagamento do funcionalismo público ao seu órgão de classe, o SENA. 14. Capacitação e treinamento específico para todos os servidores públicos em atividade, visando o atendimento por excelência e humanismo no serviço público. 15. Reposição de uniformes completos para os servidores de todos os setores da Prefeitura. 16. Providências necessárias para o cumprimento do artigo 6º da Lei Municipal 3607, de 27 de 11 de 2009, que veda o assédio moral, garantindo o direito aos servidores ser notificados por escrito sobre qualquer mudança de função, horário ou setor de trabalho, baseado em ato motivado e prazo mínimo de 30 dias para adequação do funcionário, e quando o critério do servidor, o direito de ser ouvido pelo responsável maior da secretaria a que pertence. 17. Alteração do índice utilizado para realizar o auxílio alimentação, INPC e IBGE. 18. Cesta básica. 19. Rever e abrir o processo de promoção na carreira que seja automático por merecimento e antiguidade. 20. Adequar o adicional de difícil acesso, igualdade de percentual entre contratados e efetivos, utilizando o percentual mais benefício para o servidor. 21. Adicional de salubridade, seja sobre o vencimento básico do servidor. 22. Estabelecer uma forma de comunicação eficiente do executivo do SENA, visando uma melhor interação em prol dos servidores e maior agilidade nas respostas de ofícios e requerimentos. 23. Providências urgentes para a elaboração do laudo DPP, perfil profissional previdenciário do servidor, diminuindo o tempo entre o pedido da elaboração e sua entrega. 24. Realização de concurso público para áreas deficitárias dos servidores públicos. Da Secretaria
Secretaria de Saúde e Ação Social, resposta ao ofício 112 do presidente José Luiz Correia, avaliação para percutânea. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, informamos que os pacientes que consultaram e recuperaram no dia 25 de 2 de 2014 para a realização do procedimento de cirurgia percutânea já retornaram a essa secretaria e todos os exames solicitados foram autorizados e agendados. Porém, os pacientes que consultaram no dia 26 de 2 de 2014 ainda não compareceram à Secretaria de Saúde para autorização e agendamento de todos os exames. Atenciosamente, no médico Pedro Barroso, secretário de Saúde e Ação Social. Depois vamos enviar uma foto para o vereador Marcos, que foi em justiça. Convite do Movimento Parlamentar Mineiro em Defesa dos Animais. Temos a honra de convidar a todos os vereadores do Sul de Minas para participarem da próxima reunião do Movimento Parlamentar Mineiro em Defesa dos Animais. Neste encontro, vamos aprovar a lei de mérito do movimento, eleger a diretoria, avaliar as ações até o momento e preparar novas iniciativas para serem desenvolvidas ao longo dos 2014. Contamos com sua participação. Juntos somos mais fortes em busca de políticas públicas também para os animais. Dia 2 de abril, na quarta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, presença 20 primavera. Confirmar a presença até o dia 28 de março. Pessoal. Então, passamos agora das indicações. Solicito que o secretário, por favor, faça a leitura das indicações. Indicação número 035 do vereador José Luiz Correia, presidente. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, reitero a indicação de minha autoria, solicitando a Vossa Excelência a construção de cimentado com banco no ponto de ônibus existente na rua Francisco Pimenta de Fábio Júnior, na altura do número 100, bairro Santa Teresa, em frente com classe. Na oportunidade, solicito verificar a possibilidade de melhorar acesso à praça, área verde, para que as pessoas possam praticar exercícios físicos, lazer, etc. Saliento que a iluminação pública é deficiente. No passado havia ali 10 postos que foram retirados e a população hoje não conta com este benefício, sendo que havia subscrito atenciosamente o vereador José Luiz Correia. Indicação número 036, vereador Walter Américo Oliveira. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicito a Vossa Excelência estudos para a mudança do local do ponto de ônibus existente na Avenida José Amaral, em frente à loja de boutique. Ocorre que o ponto de parada do ônibus fica logo na esquina, o que tira a visibilidade dos motoristas que nem sentido dos bairros da América e Dona Augusta, dificultando ainda o trânsito naquele local. Sugiro que este ponto seja mudado para baixo ou para a parte de cima da frente da loja, sendo que havia subscrevo atenciosamente o vereador Walter Américo. Obrigado. Indicação número 037 do vereador José Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determine ao órgão competente que seja reparado o asfalto da dona Luiz Alves Ferreira com a rua Nossa Senhora Aparecida e se encontrar afundado das transtornos aos motoristas, sendo que tenho a solicitar e subscrevo atenciosamente o vereador José Paulo Araújo. Indicação do 039, vereador José Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determine ao órgão competente para que seja feita uma fiscalização do produto Nossa Senhora Aparecida, localizado ao lado do bairro Jardim Planalto, a fim de evitar o mau cheiro que exala, causando revolta aos moradores do local, sendo que havia subscrevo atenciosamente o vereador José Paulo Araújo. Indicação do 038, vereador José Paulo Araújo. Excelentíssimo senhor prefeito, com a aprovação do plenário, solicita a Vossa Excelência que determine ao órgão competente para que seja tapado com urgência buracos existentes com asfalto da rua Geraldo Pelúcio, bairro Vila Dalma, em toda a sua extensão, pois estão causando transtorno do motorista, contando com sua prioridade atenção e interesse pelas ações municipais, atenciosamente, vereador José Paulo Araújo. Coloco a aprovação dos senhores as indicações que acabaram inseridas. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam.
Aprovado. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Passemos então para a tribuna livre, onde está inscrita a presidente do CEP, Maria Regiane Tenório Araújo, que vem falar sobre database e outros assuntos relacionados ao servidor público. Por favor, Regiane, pode ocupar então a tribuna. Já tem o tempo regular para estar à disposição para fazer a sua explanação. Cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores, em nome do nosso presidente José Luiz, a imprensa presente, os meus companheiros separados ali, né, o Dacil, o Rildo, o Cineide e a Alessandra, e aos demais servidores desta casa. Eu confesso que eu estou aqui hoje um pouco desmotivada, tá? E um pouco também com temor. Porque nós vivemos em uma democracia, mas lamentavelmente a gente não pode expressar a verdade na sua integralidade. Então, eu estou aqui porque fui motivada por vocês e quando, em uma das sessões, foi falado a respeito do descaso do Executivo em relação às entidades no geral. Porque até então eu me sentia, enquanto diretora, juntamente com a direção do sindicato, que ele poderia estar fazendo uma acepção em relação ao sindicato. Mas aí eu percebi aqui que ele não tem respondido nem dado satisfação para a Câmara, que é um órgão de suma importância no município, nem para o Ministério Público, nem para outras instituições. Então isso me motivou a estar aqui hoje. Tá? Então, assim, como é de costume, a nossa data base, ela acontece sempre no mês de março. As nossas negociações, ela começa no mês de janeiro, tá? Isso, assim, sempre a gente já pediu para que fosse alterada essa data, mas não fomos atendidos em gestões anteriores e tampouco nessa. Então, quero estar passando para os senhores que nós protocolamos o ofício com as reivindicações, o qual foi lido aqui dos servidores, no dia 30 de janeiro. Tá? Recebemos um ofício do prefeito e no dia 18 de fevereiro estaríamos recebendo, só que isso não aconteceu. Nós fomos recebidos por 2 servidores, que é o gerente de recursos humanos e da tesouraria, que não tem poder de decisão nenhuma, simplesmente leu conosco a pauta de reivindicação, tá? E fazer uma ressalva aqui, há mais de 20 anos que existe o nosso sindicato, há mais de 20 anos que se protocola a pauta de reivindicação no protocolo do gabinete, que ao nosso ver é público, qualquer cidadão ou entidade que quiser protocolar seus pedidos e reivindicações, naquela máquina que fica na recepção do gabinete é um direito. Não existe nenhuma norma que tenha sido feita, isso eu averiguei, não existe nenhuma norma que tenha selecionado entidades ou pedidos a ser protocolado ali, e eles sem nenhuma explicação lógica, nem lúcida, nos orientou que a gente não poderia estar protocolando a nossa pauta como de costume na recepção ali do gabinete. Então, nós fomos orientados a protocolar, como já é de conhecimento de todos, na recepção da prefeitura, no protocolo geral. Tem alguma coisa demais nisso? Eu acredito que não. Se fosse de costume esse hábito, e se ele não estivesse fazendo acepções de pessoas e entidades, porque no mesmo dia foi protocolado ali, na recepção do gabinete, por outras instituições, outros pedidos, outros requerimentos. Então, nos leva a crer que isso é um descaso com o servidor público. O que não é novidade, né? Nós achávamos que mudando a ditadura aqui dentro da cidade, haveria uma abertura maior e uma valorização maior ao servidor público. Isso, infelizmente, não aconteceu. A entidade levou a pauta e foi protocolada dessa maneira. O que vem ocorrendo também com
outros ofícios. A gente faz um ofício relacionado exclusivo ao caso de determinado servidor e ele fica exposto ali na recepção porque ele se recusa a protocolar no gabinete. Então, assim, eu gostaria que essa casa, se possível, já que ele não nos respondeu, não nos recebe, questionasse se existe alguma norma e o porquê que ele está fazendo acepção de pessoas no patrimônio público que não custou dinheiro dele aquela máquina, as servidoras que ali estão não são pagos com o dinheiro dele, então ele não deve estar fazendo essa acepção. Está sendo uma quebra de costume, um assédio moral à entidade sindical e aos servidores públicos. Então, se essa casa puder fazer esse questionamento, eu fico grata. Na nossa pauta de reivindicação, tem vários itens, depois fica aqui a critério dos senhores para estar acompanhando. Nós estamos pedindo também a folha de pagamento. Nós já pedimos essa folha no ano passado, só que a gente pediu em forma de ofício e tal. Este ano, nós levamos essa reivindicação dentro da pauta, porque foi aprovada em assembleia. Então, aquele servidor que não compareceu em assembleia, ele deu autonomia para os presentes reivindicar o que foi reivindicado. Então, eu gostaria que essa casa também nos ajudasse nesse sentido, porque nos falta transparência da parte do executivo em alguns questionamentos que a gente faz e a gente recebe denúncias de servidores públicos que não podem ser identificados, porque infelizmente existe perseguição, né, dentro do serviço público, não está sendo diferente dessa questão. Então, para poder a gente constatar que as denúncias que a gente recebe são verídicas, são legítimas, nós precisamos ter acesso à folha de pagamento, até mesmo para a gente estar auxiliando o Poder Executivo em algumas falhas que a gente sabe que ocorrem. Tá? Trouxe aqui também, para estar falando de alguns ofícios que nós encaminhamos. Aliás, há um ano que a gente encaminha ofícios, são poucos, mas são coisas simples de ser resolvidas e também não tivemos respostas. Por exemplo, servidores públicos, em sua maioria da área de saúde, não estavam recebendo horas extras. Eu tenho temor em falar em público porque, às vezes, a gente passa uma informação que não é correta por falta de transparência dos poderes, porque não nos informam. Então, a gente tem que passar aquilo que a gente ouviu do funcionário. Então, se não estou julgando, só que ele mandou uma resposta, está aqui para qualquer um dos senhores que possam queiram ver, e dizendo o seguinte, que o questionamento das horas extras, as providências seriam tomadas em momento oportuno. Isso é chamar a gente de palhaço, é chamar o servidor de palhaço, falar trabalhem escravos e eu pago quando eu quiser. Ele não passou para a gente que momento oportuno é esse. Faltou tempo para preencher a folha. Os servidores fizeram hora extra porque quiseram, porque se omitirem, recebem até processo administrativo. Eles são obrigados a fazerem hora extra, apesar da lei dizer que a hora extra é livre. A pessoa não era para se sentir obrigada, mas isso acontece na nossa administração, mas não é de hoje. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. Só imaginávamos que a administração na mão de um médico que conhece a anatomia humana, que sabe das dificuldades emocionais de um ser humano, mediante a uma pressão, fosse ser diferente. Lamentavelmente tem sido um pouco pior do que as demais. Nós pedimos também uma cópia do laudo de insalubridade no dia 5 de novembro. Gente, o laudo está aqui no Recursos Humanos. É só tirar a cópia e encaminhar. Por quê? Porque foi feito um novo laudo dos que nós já temos cópia e nós não sabemos o que está nesse laudo e os servidores estão nos cobrando. Porque existem dois funcionários executando a mesma função em um determinado setor da prefeitura. Um é contratado e o outro é efetivo. Um recebe insalubridade num determinado valor, a menor, o efetivo, e outro recebe a insalubridade a maior, sendo contratado, executando exatamente as mesmas funções. Então, nós precisamos saber o que diz esse laudo. É só tirar a cópia. Então, isso para mim é má vontade, incompetência e ingerência na gestão pública. Encaminhamos também um outro ofício a respeito de um servidor médico que se aposentou em maio do ano passado e até hoje ele não recebeu a sua decisão
de aposentadoria. Mandamos o ofício questionando, pedindo documentos, até hoje não tivemos resposta. O nosso departamento jurídico foi até o gabinete, que também não foi recebido, pediu que fosse protocolado a pauta no protocolo geral. O próprio servidor se dirigiu ao gabinete, também não foi recebido. Telefone, porque ele reside no município de Ribeirão Preto, é o doutor Renato Mafra, que a maioria das pessoas aqui o conhece, e ele simplesmente gavetou, não quer dar ordem, não é falta de verba, ele simplesmente não quer, porque está de picuinha, entre aspas, com os médicos, porque, segundo ele, os médicos ganharam sem trabalhar. Isso aí é um problema de 25 anos atrás. Existem as leis, os planos de cargo, a carga horária. Se os médicos estavam cumprindo a sua carga horária ou não, seria dever da administração corrigir a época. Agora a pessoa já se aposentou e ele está com essa picuinha. Então trago para que essa casa também questione por que a verba decisória de aposentadoria do Dr. Renato Mafra de Souza ainda não foi paga. E o porquê que nem sequer uma satisfação ao servidor, já que não quer falar com o seu órgão de classe, apesar de eu ter uma procuração para representá-lo além de sindicato, por que ele não dá uma satisfação ao próprio servidor? Sendo que outros médicos que se aposentaram recentemente já receberam suas verbas rescisórias, alguns na sua integralidade, outros na proporcionalidade, e ainda não recebeu os 10 pisos correspondentes, que são 10 pisos do menor salário da prefeitura. Não é tanto dinheiro assim, não chega nem a 10 mil reais. Então, assim, por que ele está dando tratamento diferenciado para os servidores na mesma questão? Né? Temos também um outro caso aqui, que não é do desconhecimento de Vossas Excelências, que é a respeito dos dentistas. Aquele projeto que os senhores abandonaram a sessão por conta, né, de um pedido de vista, que o projeto ele retirou de pauta, sendo que já passou-se nesta casa, no ano de 2013, 11 projetos voltados para servidores públicos e o sindicato não interferiu em nenhum deles. Isso é fato, vocês podem confirmar, nós temos uma aqui que é servidor público, o único que nós percebemos que haveria uma exploração de mão de obra, iriam obrigar os técnicos de enfermagem a executar atividades próprias de enfermeiros sem recebimento da função, e nós pedimos para que isso fosse corrigido. Houve-se tudo aquilo, e ele de birrinha, entre aspas, não retornou o projeto de lei, e tampouco encaminhou o projeto de lei dos dentistas, que é simplesmente para alterar o nível salarial. E por informação, em 2012, quando aplicou-se essa tabela, esse nível foi para o erro de digitação sair errado. É só fazer essa correção. Já existe um projeto de lei arquivado nessa casa. É um artigo, gente. Um artigo falando disso, mais um. Essa lei entrará em vigor na data de publicação. Somente isso, para sanar o problema com uma classe de dentista que presta relevante serviço à nossa sociedade. Então, eu não consigo compreender, eu faço coro com os senhores aqui, nesse descaso que o Executivo vem tratando os servidores públicos, e também a esta casa. Então, assim, se for medir os poderes, eu creio que uma Câmara de Vereadores teria um poder superior ao Executivo, porque nada ele vai poder fazer se não passar por essa casa. Então, vocês têm nas mãos o poder de mudar essa situação. Então, eu trago aqui o meu clamor como pessoa, como cidadã eleitora, como servidora pública e, em especial, como presidente de uma entidade. Que realmente vocês pensem no peso do voto, de o porquê que vocês estão aqui ocupando essas cadeiras, que não é para satisfazer a vontade do Executivo, sem querer ofender, mas para tratar realmente os assuntos relevantes para uma sociedade, nem que para isso tem que desagradar. Né? Então,
excelente, mas está caminhando. Então a gente não trouxe aqui. Aconteceu um fato recente, que eu acredito até que servidores já trouxeram isso aqui na casa. Nós somos servidores estatutários, temos um regime único. Toda a nossa vida tem que ser pautada nas leis. E já é de costume os servidores públicos que laboram na escala de plantão 12 por 36, quando cai um feriado, a vida toda que existe para isso, que existe setor público, eles recebiam o feriado em dobro, embora estivesse na sua escala de plantão. O executivo está cometendo vários erros, não só o de agora, mas os outros antecessores também. Não existe na lei a carga horária da escala de plantão 12 por 36. Já é um erro grave que ele está cometendo. Mais grave ainda foi simplesmente baseado em um acórdão de uma iniciativa privada, regida pelo regime seletista, por uma ordem verbal. Foi pedido, foi encaminhado esse acórdão e dava ordem para que não fosse mais pago nem as horas extras que passasse dentro do plantão, tampouco o plantão que caísse em feriado. Simplesmente suspendeu e avisou verbalmente os funcionários. Uma falta de respeito novamente com o setor público. Aplicava a norma seletista para servidores públicos. Então, enviamos um ofício pedindo cópia do parecer e deu esta legitimidade para que essa ordem fosse dada. Já fazem 20 dias e esse ofício não foi respondido. Se existe essa regulamentação, se existe alguma norma, por que deixar que a gente fique na dúvida sem ter material para orientar os servidores, que estariam, inclusive, ajudando? O sindicato tem tentado ser parceiro. Desde faz 7 anos que nós estamos à frente da entidade, nós nunca usamos a entidade para fins particulares e documentos políticos. A gente usa e trabalha todo o nosso afinco em prol dos servidores, porque nós somos servidores que querem o melhor. Então, eu não estou compreendendo qual é a mente que está acontecendo com o nosso executivo. Então, eu quero dividir com Vossas Excelências e espero que saia daqui um questionamento, que a gente receba uma resposta mais lúcida, mais transparente e convincente, né? De o porquê que está acontecendo isso, porque ele está usufruindo ali como se fosse particular. E ele foi eleito para o povo empregado do povo, portanto, empregado nosso também paga com o nosso salário, deveria estar atuando como a lei determina, e não com vontade própria, porque é possível. Então, eu trago e divido assim com vocês e aguardo um posicionamento nessa casa em relação a, principalmente a falta de dedicação que o tempo está aspirando, e nós ainda não fomos sequer recebidos por eles, sabemos que não seremos, mas pelo menos responda essa pauta e coloque em prática, né? Já que não vai responder, pelo menos resolva o que foi pedido, a pauta de reivindicação. Muito bem, dona Rejane. Alguém, o vereador presidente, senhor? Pois não, vereador. Eu gostaria, quando se fala dos vereadores, e aí eu me sinto na necessidade de falar. E eu sou vereador representante do povo. Agora, para que eu possa representar a classe, os funcionários do sindicato, a quem quer que seja, precisamos da manifestação da vontade para que eu possa defender aquilo que é a vontade do servidor público. Estou aqui pronto, disposto a defender aquilo que é de direito de todo funcionário público. Tá? Estou aqui, não faço politicagem, faço a política para representar o povo. Então, deixo isso bem claro, sempre deixei. A minha opinião é apenas mais uma, ela vale uma. Eu tenho, na verdade, o poder de assinar, mas assino de acordo com a vontade do povo, e quando não se tem aquela vontade e opinião, aí eu preciso tomar uma decisão, e às vezes ela não satisfaz as pessoas que têm interesse naquilo que vai responder sobre as vontades deles, mas por questão de manifestação. Quem se cala, consente. Então eu peço que os funcionários públicos
que também dê força para vocês, para o sindicato, que se venha nessa casa, que manifeste a vontade deles e que iremos, dentro das leis, do que é possível, estaremos do lado dele. Tenho certeza que todos os vereadores estarão. Eu acredito nisso e pode contar comigo para defender aquilo que é, principalmente para não deixar ter prejuízo para o cidadão, porque na hora que ele fica doente é a hora que ele mais precisa do salário e eu vejo que é a hora que ele menos recebe. Então temos que ter muito carinho e muito cuidado quando formos falar do funcionário público, quando formos falar de quem é a engrenagem do município, que roda o município. Tá? Pode contar comigo, obrigado pelo tempo. Só um minutinho, eu quero só agradecer o seu pronunciamento, discordar de algumas coisas, e nem sempre quem cala é porque consente. Geralmente quem cala é porque não tem recursos, né? Então, o ser humano, por natureza, de tanto pedir, de tanto insistir em busca de um direito seu, ele acaba se recuando. A vontade e a manifestação dos servidores públicos, assim, no coletivo, está expressa na pauta de reivindicação. Quando o seu órgão de classe comparece aqui todas as que nós estamos representando os servidores, e muitas vezes, sim, a gente percebe em várias outras esferas que a participação, que o povo realmente é omisso. A impressão que nos dá é que o povo não crê mais. Então, isso nos deixa preocupados, a gente tenta trabalhar isso, levar essa parte de politização para os funcionários, mas existe um pouco de comodismo e na maioria das vezes, quando a gente chama para uma manifestação, existe o medo, porque há perseguição dentro da nossa prefeitura em todos os setores, há perseguição. Quando não é feito pelo poder maior, é feito pelos chefes imediatos. E se resume numa coisa só, porque o chefe majoritário sabe e não toma providência. Então, sim, eu discordo um pouco de quem cala consente. Eu ouvi até escrever, só um minutinho, até vi por acaso, ao Senhor agradeço pela minha vida e peço força nos momentos mais difíceis. Então, quando eu penso nisso, é o seguinte: os momentos difíceis na vida da gente, a gente, como se diz, tem várias pedras que se dificultam. E nós temos que ter, nos momentos difíceis, mais força. Se desistirmos daquilo que é de vontade, a gente desiste de chegar. Então a gente não pode desistir, não vai adiantar. Quem sabe, às vezes, aquela última tentativa que a pessoa vai fazer é a que vai dar a vitória a ele. Então eu penso nisso, não desistir nunca. Né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Tá? Obrigado. Pela ordem, senhor. Eu estava olhando a reivindicação aqui, eu sou acostumada a trabalhar com reivindicações dos sindicatos, que são normais, são reivindicações de toda a classe, não só do personagem público, mas do setor privado também. E o que tiver ao alcance como vereadora para intermediar esse acordo entre os servidores e o executivo, pode contar comigo. Obrigada, Silvia. Só aproveitando a deixa aqui, porque eu sei que você foi uma entre todos, você foi a que mais se empenhou no sentido de estar indo até o executivo a respeito do caso dos dentistas. Nós protocolamos hoje que a gente aguardou o bom senso de retornar a esta casa um projeto em separado tratando do caso dos dentistas, já que o outro teve algumas dúvidas. Então a gente protocolou e, curiosamente, nós mandamos uma outra pessoa, se dirigiu com o ofício até o gabinete, foi protocolado no gabinete. Quando o pessoal do gabinete, não sei se não queria acusar quem, mas com certeza a secretária de São Osório, lá, quando viu que era do sindicato, imediatamente devolveu para a recepção da prefeitura, para que fosse feito o protocolo lá. Tá? Então, se os senhores quiserem, tiverem interesse, está muito bem explicado o ponto de vista do plano de carreira. Ele só não retorna esse projeto se não houver vontade política da parte dele. Se não quiser, de fato, resolver o problema dos funcionários. E agora, até então, a gente tinha auxiliado os dentistas, elaborado os pedidos, sem usar o nome do sindicato. Agora os usa. E pediu-se e explicou as razões e o porquê. Ele não faz se não quiser. Então, está livre para os senhores nos ajudar nessa demanda. Tá? Obrigada.
Muito bem. Alguém mais deseja se pronunciar? Pois não, Gerson. Então, como a Dilma falou, com certeza, o que depender de nós aqui para tentar ajudar na medida do possível aí para que dividir entre os sindicatos, servidores e prefeito para que chegue um acordo aí, com certeza todo vereador vai estar disposto a estar fazendo essa delegação e com certeza vai chegar um acordo bom para que atenda os servidores da maneira que eles merecem, né? E que a nossa cidade precisa, né, deles aí todo dia, é o que dá a base da nossa cidade e todos os setores aí. Com certeza vai ser com carinho através de nós e vamos cobrar lá com o prefeito. Pode ter certeza que nós estamos juntos nessa. Tá? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de cumprimentar a Regiane, a todos os membros do sindicato. E dizer, Regiane, também serei parceiro, se for preciso, para estar intermediando essa negociação. E com certeza essa luta sua não é de hoje, sempre buscando melhoria para os servidores, não sua, mas de todos os servidores ali do pátio, principalmente aqueles servidores que permanecem em todas as reuniões que o sindicato promove no pátio municipal, são os que mais precisam, que ficam ali esperando, são servidores pacíficos, todos empenhados em ter uma melhoria salarial, e eu sei da sua luta, da luta dos membros do sindicato, e o que precisar, serei parceiro para estar nessa negociação, intermediando, e eu tenho certeza que o melhor vai acontecer para todos os servidores. Obrigado. Tem mais alguém que deseja pronunciar? Rejane, olha, a dificuldade que a gente vê, eu pensei que fosse só a Câmara. Então não é. Eu estou me lembrando bem aqui de quando eu conversei com o senhor prefeito, já eleito, e ainda falava com ele da gente não conseguir pela Câmara a folha de pagamento. Ele deu risada, sabe? Falou que isso era coisa do passado, que agora o futuro ia ser diferente. Não só a folha de pagamento, mas tudo aquilo que a gente quisesse ia ser enviado pelo Executivo. Vergonhosamente, não aconteceu nada disso. Sabe? Desde o início do ano passado, fizemos uma solicitação pela Câmara para que a folha de pagamento também fosse enviada para a Câmara para várias finalidades, entre muitas que a senhora também tem necessidade de ver. Ele nem respondeu. O Executivo nem respondeu a nossa solicitação, e muito menos enviou a folha de pagamento. Agora também não se limitou a folha de pagamento. Foi lido aqui há poucos dias, sempre quase 200 solicitações da Câmara que não responderam. Agora, o que nos resta é recorrer a instâncias maiores, superiores. Eu pensava no Ministério Público, né? Talvez local, e talvez também já estou tomando providências no sentido de fazer reclamação a órgãos mesmo do Estado, lá em Belo Horizonte, né? Enfim, falar do que está se passando aqui, falar do que está se passando aqui na Câmara, né? E agora vejo também que não é só na Câmara, né? Vejo que isso acontece também com os servidores, e os servidores não merecem esse tratamento. Agora, eu não entendi bem a colocação do vereador José Luiz, mas ele diz que os servidores devem realmente correr atrás e tal. Olha, se eu não entendi errado, a presidente do sempre representa os servidores todos aqui. Todos estão na pessoa da presidente representados aqui. Nós entendemos não haver necessidade de encher essa sala com os servidores para que se consiga aquilo que é de direito dos servidores. Eu estou falando, amigo, não sei se o senhor entende mal, né? Mas isso foi discutido em Assembleia, inclusive nós estávamos lá presentes na discussão, né, dos servidores, onde foi decidido
discutido pelos presentes na Assembleia, daí saiu a carta ou um documento de intenção, de reivindicação, que ela faz chegar até o Executivo, fez chegar e agora também hoje faz chegar até nós. Então, eu acho que é representar autenticamente, legitimamente, todos os servidores e temos que procurar saídas, temos que procurar uma solução para um problema que se avizinha, que já tivemos aí no passado grave, se avizinha muito mais grave do que no passado. Né? Eu vejo muita tristeza, mas eu não descarto e já inicio providência nova a seguir para que a gente se recorra ao Ministério Público do Estado em Belo Horizonte, talvez podemos aí recorrer a alguém em Belo Horizonte para que possa nos socorrer aqui. Eu vejo agora que não estamos mais só, mas com a Câmara que tem esse problema. Haja visto aí um caso de enfermeiros que aconteceu. Todos nós sabemos que não foi uma vergonha. O projeto de repente sumiu, né? Não se deu mais por necessário até hoje. Até hoje não voltou nessa casa. Né? Uma coisa vergonhosa. Eu acho, como presidente dessa casa, fico preocupado, deixo essa preocupação para todos os nossos colegas vereadores, para que a gente possa realmente, em conjunto, raciocinar em cima disso e procurar uma solução. Porque o que não podemos é ser omissos no sentido de estar do lado ou, no mínimo, procurar uma solução que favoreça a todos os servidores. Então, é isso, vamos depois ver o que podemos incluir na nossa solicitação do Ministério Público, que já estamos fazendo, a solicitação também dos servidores representados muito bem pela senhora que vem aqui passar esse problema para nós. Ok? Então, vamos para casa que eu quis ver e te adiantar essa situação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, eu acho que nenhum vereador dessa casa ainda tratou o assunto da data base do funcionário. Eu acho que antes de nós medir força, nós poderíamos agendar uma reunião para saber qual estudo está sendo feito, qual é o cuidado. Eu tenho certeza que o prefeito tem essa preocupação, sim. Ele tem o respeito dos funcionários. Eu acho que antes de a gente tomar alguma atitude, medir força, que eu acho que não vai a lugar nenhum, poderia nós, os vereadores, agendar e ir lá, bater um papo e conhecer a situação para ter alguma informação. Eu não vejo por esse caminho aí que Vossa Excelência está colocando. Senador, não é medir forças, é pedir socorro. Pedir socorro. É isso que eu quero. Mas o socorro seria os vereadores descer lá, conversar. Acho que é o caminho mais curto. Esperando, então, ok, tomara que a solução pelo sindicato seja resolvida dentro do que o senhor coloca, porque da Câmara não foi possível. Nós não tivemos nenhuma informação até hoje. Só pontuando o que o Valdir falou, no ano passado, o sindicato foi extremamente compreensível com o Executivo. Na primeira Assembleia que nós tivemos, pedimos a solidariedade, a compreensão dos servidores, porque eles estavam assumindo, estavam pegando a prefeitura, no nosso ver, estava um caos de dívidas, muitas coisas debaixo do tapete, totalmente assim, sem ter pessoas para aderir, como está até hoje, sem achar pessoas necessárias, suficientes para aderir ao seu governo. Tivemos toda a compreensão do mundo, fomos solidários, como sempre fizemos com outros gestores, não viemos, protocolamos, não, assim, nos recebeu, atendeu em partes algumas coisas, outras continuam engavetadas. Foi dado não é nem reajuste, é uma revisão que, por força de lei, eles são obrigados a fazer. São obrigados. Não precisa o servidor pedir, nem o sindicato, não. Por força de lei, está lá na Constituição Federal. Eles são obrigados a dar a correção inflacionária na data base do servidor. Foi dado isso, ninguém questionou. Passamos o ano inteiro, não pressionei, deixei correr livre. Dos 4 meses para cá, o homem virou casado, virou Deus nos acuda, proibindo tudo do sindicato, não nos deu explicação. Se ele está levando para motivo pessoal, isso é infantilidade na parte dele. Não merece no captar um gestor que leva picuinhas particulares por fofocas e atrapalha todo o andamento da entidade. Está
quando nos obriga a protocolar algo no protocolo geral, então não responde. Uma coisa simples, não responde, não atende. Então nós estamos dispostos, só que nós temos até o dia 20 de março, que é praticamente semana que vem. Tem que sair no mês desse mês agora. Tudo bem, pode se arrastar um pouco mais, depois ele vai ter que pagar o retroativo. Normal, podemos estender um pouco mais, só que tem que ser um salário base abaixo do mínimo. Não estou mentindo não, vai lá e pega a folha de pagamento e olha, o salário base do setor abaixo do mínimo. Se o mínimo está 724, o seu base está 678, eu estou louca, não está abaixo do mínimo, não é falta de respeito ao servidor. Ele não está usando coisas da iniciativa privada para suprimir ganhos para o servidor, porque não usa então a lei federal e não corrige o salário do servidor mês de janeiro. Então, assim, a gente vai perder na paciência. Então, assim, nós estamos nos segurando, nos controlando, para não ter que tornar isso a público, levar para as ruas, entendeu? Pelo menos vai resolver, creio que não, mas pelo menos nós não vamos instalar, para não dizer que nós estamos consentindo. Então, nós estamos dispostos, já estamos preparados, temos uma federação que nos auxilia, temos uma central que nos auxilia e temos os servidores, porque ao contrário do que eles estão imaginando, que estão super satisfeitos com a administração, não é isso que está ocorrendo, não. Estamos felizes por estarmos recebendo em dia, é uma obrigação, está pagando o salário do servidor em dia, mas não está sendo suficiente. Os servidores, em especial dentro da área de saúde, estão muito insatisfeitos, sim, pelo abuso de autoridade que está acontecendo lá dentro. E são outras questões que eu não quero, não vou nem ater aqui, para não ser apedrejado, descer aquela escada, como já tem sido feito. O servidor está faltando respeito sim com o servidor público, mas nós estamos à disposição, se Vossas Excelências quiserem marcar para amanhã mesmo, está tudo em mãos, estou disposta aí a conversar, saber o que está acontecendo. Colocar a gente à disposição. Nós promovemos um debate no ano eleitoral, não sei se os senhores sabem disso, e ele registrou em cartório, será que nem a assinatura dele está valorizando mais? Ele registrou em cartório, está lá, o documento é público, qualquer pessoa vê, e receberia o sindicato, quando não pudesse receber, teria uma comissão, que é uma sugestão, inclusive, do vereador Sergiano, se a agenda positiva, isso não tem acontecido. Se comprometeu a transparência, a encaminhar a folha de pagamento. Nós não temos o intuito de divulgar, nós queremos averiguar se tem alguma coisa de errado. Se o sindicato quisesse fazer denúncias, nós temos X materiais para fazer denúncia, mas não vai resolver. A gente quer tentar resolver com ele amigavelmente, conversar, às vezes é uma falha que ele não está sabendo, é tentar ser parceiro, como a gente tentou nas outras administrações, embora sem muito sucesso. Mas nunca houve nenhuma administração pública a falta de respeito que está acontecendo nessa em relação aos servidores. E não atender o outro, pelo menos respondia a nossa falta de reivindicação. Nem que fosse para dizer não. Então nós estamos à disposição dos senhores para estar fazendo essa intercessão do executivo. O horário que vocês quiserem. Até acatando a sugestão do vereador, do prefeito Geraldir, podemos enviar aqui uma comissão para que amanhã possamos iniciar a discussão do sindicato. Dilma, você pode ser, Dilma? Só é para bem próximo lá também, relacionado aos servidores. Então, nós poderíamos pegar o Valdir. Você pode participar então, Valdir? Poderia ser todos vereadores, presidente. Então, todos os vereadores. Todos os vereadores, não tem problema. Todos os vereadores, inclusive uma comissão, às vezes ficaria mais fácil para discutir e tal. Mas então, se fosse melhor, tudo bem, não tem nenhuma objeção. Então, quem vai representar então essa pelo menos a gente combinar o horário aqui para marcar uma reunião, com quem que a gente vai fazer com o senhor? Eu vou agendar com o prefeito para a gente ir os vereadores lá conhecer e saber o que está acontecendo. Aí nós trazemos a informação na casa, aí Vossa Excelência querendo convidar o presidente com a reunião aí, acho que primeiro a gente vai lá e conhece qual é a real situação. Nós não sabemos, às vezes a coisa já está bem adiantado já, eu acredito que sim. Então, para a gente pelo menos ficar sabendo, porque eu acho que nenhum dos vereadores ainda não foi lá específico para tratar o assunto. Confesso que eu ainda não tratei nem dos outros. Então, acho que a gente marca amanhã, comunica os vereadores, para a gente ter essa informação, né, vereador? Só fica com o senhor, aí, viu, Rejane, fica aí o
líder do prefeito, o vereador Valdir, vai então tomar frente desse encaminhamento. O que é isso, Valdir? Correto, senhor presidente, só eu queria acrescentar aqui, com relação àquele projeto do dentista, eu tenho acompanhado e junto com o RH, e está havendo muitos assim, problemas de remuneração com vários grupos de funcionários. Inclusive tem os agentes de saúde, o Fronteste que está ganhando também, que está com salário defasado, e vários outros grupos. Então, até onde eu estou sabendo, que eu estou acompanhando, o Paulo do RH está fazendo um estudo, que parece a pedido do prefeito, para que mandasse o projeto com todas essas alterações, para corrigir essas distorções do plano de cargos e carreiras do servidor. Só me permite? O prefeito até me disse que só esteve falando com ele. Exatamente. E confirmou tudo isso que eu estou falando. Com relação ao projeto dos dentistas, estou sabendo que ele determinou lá para o RH o estudo. Exatamente. E disse que Vossa Excelência esteve com ele tratando o assunto. Exatamente. Isso eu conversei com ele. Obrigada. Ok, então fiquemos assim, já essa casa está à disposição aí, a tribuna, e fica depois então para agendar a reunião e a conversa com os vereadores, com o executivo, e assim que a senhora tiver necessidade, necessário de fato, pode nos comunicar, a gente agenda uma nova vinda da senhora à tribuna, ok? Agradeço a todos, uma boa noite, obrigado por nos ouvir, né? E assim que tiver uma novidade aí a respeito do assunto, nós estamos à disposição para ouvir. Nós lhe agradecemos então a presença da senhora aqui. Passamos então para a pauta do dia, os novos projetos. Projeto de Lei 4384 denomina uma via pública, ainda sem denominação, de rua Alex Aparecido Fernandes, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. Solicito a senhora secretária que, por favor, proceda a leitura do projeto. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíba, junto com suas atribuições legais, aprova o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado na via pública, ainda sem denominação, de rua Alex Aparecido Fernandes, em homenagem ao exemplar pai de família e servidor público municipal. Artigo 2º. Revogado as disposições em contrário dará esta lei de vigor na data de sua publicação no São Sebastião do Paraíba, 6 de março de 2014, vereador Sérgio Aparecido Gomes. Eu pergunto aos senhores vereadores se este projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. O projeto será aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Foi não. Senhor presidente, em relação a esse projeto do Alex, até a presidente da Casa está aqui, e ela, por exemplo, foi o Alex, servidor municipal, pessoa que tentou faleceu pouco devido à doença do câncer, e para nós foi um prazer fazer esse demonstrado do Alex, que uma pessoa muito bem representou aqui no nosso município, servidor, uma pessoa que batalhou muito contra a doença, então a gente tem o prazer de estar também nesse projeto do lado. Uma parte do vereador. Pois não, vereador. Gostaria de subscrever junto, que eu acompanhei também o sofrimento do pai, da mãe, que realmente foi um tragédia. Gostaria de subscrever. Permite uma parte, vereador? Também gostaria de pedir licença para subscrever. Merecida homenagem. Só estou com uma preocupação aqui. Parece que na legislação fala que tem após 1 ano de falecimento. Faz 1 ano? Já 7 eu vou ver. Que bom, isso aí é uma coisa que a gente merecida homenagem e gostaria de pedir a permissão para assinar junto e parabéns. Uma parte, Sérgio. Gostaria também de pedir permissão à Vossa Excelência para subscrever o projeto. Conheço o vereador André Claquim, que vai na prefeitura, prestou um grande serviço ao nosso município. A parte, vereador Sérgio. Gostaria de pedir também
subscrever. Projeto de Senhor resolução. presidente, eu pedi uma parte. Desculpa. Eu gostaria também, senhor, de parabenizar você pelo projeto. Realmente é uma bonita homenagem que você faz para o Alex. O vereador Valdir tinha dúvidas se fazia um ano. Eu acho que, conhecendo o Sérgio, sabendo da sua preocupação, eu acredito que já tinha fazia um ano. E parabéns pelo projeto. Eu gostaria de subscrever, viu, senhor? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Prosseguindo, então, projeto de resolução 826. Outorga o título de cidadão benemérito parisiense ao doutor José Edilson Davi, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. E solicita a senhora secretária que, por favor, proceda a leitura do projeto. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, luta suas atribuições legais, aprovou e o seu presidente promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica otorgado o título de cidadão benemérito paraisense ao Dr. José Edilson Davi. Artigo 2º. Outorga da honraria previsto no artigo 1º, SA em reunião solene especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. Revogada as posições em contrário, entrará essa resolução em vigor na data de sua promulgação. São Sebastião do Paraíso, 6 de fevereiro de 2014, vereador Sérgio Aparecido Gomes. Pergunto aos senhores vereadores se este projeto é objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor. Vereador Sérgio, gostaria de parabenizar também por esse projeto. O Zé Edilson também foi um grande mestre, viu? Inclusive, estou vendo aqui, ó, semana acadêmica da faculdade, em 1988, nós fizemos. Gostaria de subscrever essa pessoa. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O vereador, excelente escolha, né? Você teve aí pelo nome, da pessoa que é o Zé Edilson aí na nossa cidade, né? Pelo trabalho que sempre fez aí de defender o trabalhador em várias ocasiões aí, que eu acho que é muito importante o respeito ao trabalhador, né? Então, eu gostaria de subscrever esse projeto de excelente escolha, senhor. É um prazer. Também, senhor presidente, eu não poderia furtar de falar do Zé foi meu professor, foi meu companheiro aqui na faculdade, foi meu companheiro também aqui legislativo, pessoa que sempre foi um grande parceiro, amigo, conselheiro, conciliador. Então, uma singela homenagem desse grande homem aqui do Esporte do Paraíso, que presta relevante serviço para a nossa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também, senhor, de subscrever o projeto, assinar junto com você esse projeto. Parecer. Pela ordem. Pois não, Também peço. Obrigado. Parecer das comissões. Projeto de resolução 822. Outorga o título de cidadão honorário paraisense ao senhor Aparecido Vieira da Cruz, de autoria do vereador Marcos Antônio Coelho. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloco em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de resolução 823. Outorga o título e a medalha da Ordem do Mérito Municipal a senhora Marcileia dos Santos Borges Mariano, de autoria do vereador Jerônimo Aparecido da Silva. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloco em votação o parecer da comissão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, o projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de resolução 824. Outorga o título e a medalha da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Cristiano Martins Ribeiro, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Coloco em votação o parecer da comissão. Os
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação. Projeto de resolução 825, outorga o título de elementar da Ordem do Mérito Municipal a senhora Ana Elizabeth Carvalho Pádua, de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer favorável. Eu coloco em votação o parecer favorável da Comissão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto está em pauta para a primeira votação. Primeira votação, projeto de resolução número 819, outorga o título de elementar da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Clébio Aparecido da Silva, de autoria do vereador Arilson Aparecido de Nascimento. Coloco aí o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 820, outorga o título de elementar da Ordem do Mérito Municipal ao senhor Miguel Félix Souza, de autoria do vereador Marcos Antônio Vitorino. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto será enviado à promulgação. Projeto de resolução 821, outorga o título de medalha da Ordem do Mérito Municipal à senhora Cátia Aparecida Pereira, de autoria da vereadora Dilma Aparecida de Oliveira. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto será enviado à promulgação. Projeto de Lei 4377 dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos jogadouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e dá outras providências, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto estará em pauta para a segunda votação. Projeto de Lei 4381 declara de utilidade pública municipal o Conselho de Pastores de São Sebastião do Paraíso, de autoria do vereador Walter Américo Oliveira. Colocam o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Estará em pauta para a segunda votação. Projeto de Lei 4382 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, de autoria do vereador Sérgio Aparecido Gomes. Coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto estará em pauta para a segunda votação. Passemos em seguida para o grande expediente. Palavra está vaga. Senhor, uma indicação, senhor presidente, gostaria que fosse uma indicação no nome da casa, ao senhor prefeito, para que possa ser construído os passeios ali que margeiam o córrego do Colapo, na Avenida Zoroastro Bispo e a Avenida do outro lado. Tendo em vista que ali as pessoas caminham, que vem de São Genaro, caminham pela rua. Então, acho que o passeio ali dará uma grande segurança à população que transita por ali. Foi dado início na gestão passada, mas foi só o comecinho ali na Tabajara Pedroso e parou. Então, acho que é um serviço ali de utilidade muito grande. Dos dois lados, não contém passeio nem um lado nem do outro. Então, vai vir beneficiar a população de São Genaro, da Vila Formosa, do próprio Colapo e bairros adjacentes. É isso, senhor presidente. É só essa indicação. Obrigado. A palavra está livre. A palavra está livre. Pois não, vereador Gesso.
Gostaria de estar saudando toda a mesa diretória, os novos colegas, nossa imprensa e todo aqui presente, né? Gostaria de estar aqui deixando os parabéns para o nosso nobre vereador aí, que foi presidente da comissão do Carnaval aí, que foi brilhante o Carnaval, e a população foi grande quantidade lá na praça, assistia com nada. Então, agradecer o nosso prefeito, todos que trabalharam ali para que tivéssemos o nosso Carnaval aqui em Paraíso, tranquilo, um Carnaval sem violência. Então, que satisfez a população que ficou aqui, que quis prestigiar o nosso Carnaval de Paraíso, né? Teve muita gente que saiu, que a gente sabe que já vem de longa data, o pessoal que abandona a nossa cidade aí no Carnaval para ir para Rancho e para outra cidade se divertir, mas quem ficou aqui ficaram também satisfeitos com o Carnaval da nossa cidade, que foi brilhante, né? Então só temos que agradecer todos que trabalharam lá, que contribuiu para que fosse essa bela festa aí. Então, o que a gente tem é deixar os parabéns, né? E só deixar uma reivindicação também aí, para que o ano que vem, que o nosso prefeito aí faça o que aconteceu na Guardinha também, né? Foi brilhante a festa lá também, com banda e tudo. Então, eu acho que temos que ter o desfile, como teve aí, mas depois que tivesse uma banda aí, né, para a galera curtir, para segurar mais gente, ajuda os jovens aí que gostam, né, de curtir. Então, com certeza, depois do desfile, já teve também uma banda que aí segura também essa meninada que evita de viajar para outra cidade aí, com certeza vai abrilhantar mais a nossa festa, com certeza. Deixar aqui também, parabéns pelo nosso amigo aí, o Beto, que não tive a oportunidade de ir lá, porque estava ajudando aqui em nossa cidade, mas fiquei sabendo que foi belíssima festa da Beto. Parabéns também pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo Carnaval da Guardinha também. Parabéns mesmo. Boa noite a todos. Boa parte, não, vereador. Pois não. Só queria dizer que é um trabalho conjunto, né? Houve 4 vereadores na comissão organizadora, então o trabalho foi realmente de toda a Câmara Municipal, né? O Beto cuidando do Carnaval lá na Guardinha, e nós, juntamente com a Secretaria de Cultura, a pessoa da CINI, do Lucas, bem como os funcionários da Prefeitura, a Guarda Municipal, graças a Deus o Carnaval foi realizado sem nenhuma ocorrência. Isso aqui é importante, tanto aqui quanto na Guardinha, também não houve nenhum problema. E senhor presidente, eu lembrei aqui agora, essa semana eu, Vossa Excelência e o vereador Sérgio, nós tivemos uma reunião com o Major Marcos, né, onde ele veio trazer alguns esclarecimentos em relação àquele menino que o André, né? Sim. Então, até naquele momento da reunião passada, anterior, nós não sabíamos ainda da instalação do inquérito policial militar. Então, ele veio a essa casa, reuniu com o presidente Sérgio, que era da Comissão de Direitos Humanos, com Vossa Excelência, e eu participei também, onde trouxe um esclarecimento importantíssimo. Eu tenho certeza que, com o inquérito policial militar, tudo será esclarecido, né? E essa casa, sem dúvida, tomará conhecimento do resultado do inquérito policial. Então, eu só queria deixar registrado aqui a permanência dele aqui, né? Onde houve a preocupação dele. E eu que fiz uso da palavra na reunião passada, já falei com ele também aqui pessoalmente, espero e tenho certeza que ele fará um grande trabalho no nosso baixão do país também, na companhia do Coronel Daniel e de todos os seus comandantes. Obrigado. Todos nós esperamos, né, vereador? Obrigado. Pois não, vereador. Quero aqui cumprimentar o senhor, as diretoras, os companheiros, imprensa, as pessoas que aqui se encontram hoje nesta casa. Uma quinta-feira, pós-carnaval, não teria como aqui hoje o assunto não ser carnaval.
Pela primeira vez na história do distrito da Guedinha, nós tivemos um carnaval, graças a Deus, verdadeiro, de paz, carnaval com segurança e, acima de tudo, uma festa bonita, um povo se divertindo, respeitando o próximo. E eu tenho muito que agradecer ao povo da Guedinha que se uniu e fez esse carnaval. Só foi possível a realização desse carnaval graças a um empenho, trabalho dessa comissão que se organizou aqui através dos vereadores, da Secretaria de Cultura, que nos deu um apoio fantástico, esse menino Heraldo, que fez um trabalho maravilhoso frente aí do Carnaval, me ajudando lá no distrito da Guedinha também, os funcionários da Prefeitura, a subvenção que o seu prefeito municipal enviou essa casa, que todos os vereadores votaram a favor. O Carnaval foi possível também, porque passou aqui e cada vereador deu o seu voto, contribuindo para que o dinheiro fosse liberado para acontecer a festa. Mas no distrito da Guedinha teve uma coisa que se destacou esse ano: a presença e o trabalho da nossa Polícia Militar. Olha, nós moradores ficamos, ao comentário do distrito da Guedinha, foi a atenção que a Polícia Militar deu ao distrito da Guedinha nessa festa. Na festa todo mundo estava preocupado, falava assim, olha, com o mundo hoje, colocar uma banda na praça para tocar, todo mundo pulando, cantando, mas a polícia fez presente lá, nos dando, passando a mensagem de segurança, de tranquilidade. A Guarda Municipal também, lá esteve presente com 8 guardas municipais, 2 viaturas. A polícia mandou todos os dias 10 policiais para o distrito da Guedinha, com 2 viaturas também. Então eu gostaria, senhor presidente, de enviar, em nome não do vereador, em nome da população da Guedinha, porque eu acho que você representa, uma moção à Polícia Militar e também à Guarda Municipal, agradecendo pelo serviço prestado à nossa comunidade nesses dias de carnaval, que continue essa prestação de serviço, que a nossa carência lá sempre é segurança, o pessoal sempre clama por segurança, e quando tem que ser elogiado, nós estamos aqui para elogiar e falar desse trabalho fantástico que foi feito lá pela polícia e pela Guarda Municipal. É isso, muito obrigado. Senhor presidente, só para fazer justiça aqui, eu fui traído pela memória, ressaltar o grande trabalho do Heraldo, também o presidente da Associação das Escolas de Samba, e também ele mediu esforços para que o carnaval se realizasse da melhor maneira possível. Parabéns, Heraldo. Parabéns, Heraldo. Palavra para mim. Pela ordem, senhor presidente, meus cumprimentos à mesa diretora, aos nobres pares, público presente, imprensa, sindicato, nobres colegas. Senhor presidente, falando de polícia militar, haja visto o elogio que o Beto fez, e sabendo que o Major Marcos veio todo empolgado para trabalhar no município, eu quero solicitar que a polícia também faça um trabalho para a gente pegar esse espirralho que anda pichando a cidade. Porque o que está tendo de pichação nos muros da cidade está brincadeira. Eu não sei se vocês têm notado, Marco. Está brincadeira. E aí eu tenho notado, senhor presidente, que é após o período da escola à noite. Esses vândalos estão destruindo os imóveis dos outros. Inclusive, está perigoso, que vieram me dizer que na saída das escolas, droga à vontade. Está perigoso. E as meninadas infiltram no meio do outro ali, e mesmo com a presença de algum guarda, eles estão sobressaindo. Então eu gostaria que, eu não sei, eu acho que vai chegar até ele, não sei, não precisa nem de ofício, mas que o Major Marcos envia uma viatura na porta do Ditão, do Bloco Salgado, dessas escolas que tem mais massa de pessoas, para que a gente iniba um pouco tudo isso que vem acontecendo. O diretor da escola está preocupado, o Alípio Munk, em frente ao Ditão, muito preocupado, gente. Esses dias conversando,
porque a meninada perdeu o brilho. Hoje o ser humano não tem mais medo não, por exemplo. Tem mais não. Então eu tenho notado isso, e se a gente só vai... Droga, é um absurdo, né? Eu sei que droga o trem está feio, né? A gente pede a Deus porque, né, vamos tentando diminuir aos poucos. Mas eu acho que, diante disso, as pessoas acabam com a cabeça cheia de droga, fazendo outras coisas mais, que vem furto, vem a pichação nas ruas, né? Então, sabendo do trabalho, geralmente, que o Major Marcos vem fazendo no município, e chegou para ajudar a nossa comunidade a ter um sossego maior, que seja também inibido essa questão de pichação com esses vândalos aí na saída das escolas. Uma parte fica à vontade. Só acrescentar assim, que realmente é uma preocupação minha também, e várias escolas também foram procurando. Seria uma questão assim, um trabalho da polícia militar, inclusive junto com a guarda, de fazer uma ronda escolar, né, nessas escolas, não só nas municipais, mas nas estaduais também. O Oracânio também tem identificado isso, inclusive nas horas de pico, né, de entrada e saída de alunos. Então a gente poderia estar unindo as forças e solicitar à polícia esse apoio para as escolas. E outra coisa também, o tanto de cursos que tem acontecido para isso também, veículos, né? A gente precisa de um apoio deles aí para essa questão também. Inclusive, houve vários cursos aqui também no período de carnaval. Pois é, eu fiquei sabendo do furto de um cidadão, uma pessoa querida da cidade aí, mas eu tenho certeza que vai chamar. Por isso que eu digo, a gente não pode deixar documento dentro de casa, viu, Jerônimo? Não pode deixar documento dentro de casa. Quando a gente sair do carro, Marcão, tirar o documento, porque a gente dá mais para o bandido, né, ser ganhar o mérito lá na frente, não, por exemplo. Às vezes a gente comete as nossas falhas também, mas a gente, nós cidadãos, precisamos ficar atentos com relação a isso. Temos que também tomar os cuidados do fechamento do carro, direitinho. Eu sei que quando o bandido quer entrar, ele arruma um jeito, mas a gente tem que evitar, né? E houve esse caso aí que você está falando, acho que é seu mesmo, que ele, inclusive, é um profissional músico, né? E levaram todos os instrumentos dele, eu não sei quando que vai ter condição de comprar. Eu acho que o pior foi isso. Senhor presidente, eu só queria fazer essa menção com relação à segurança. Eu acho, haja vista que há um endosso aí da vereadora Dilma, que seja oficiado tanto a militar quanto a guarda municipal, para a gente poder fazer essa ronda escolar, então, nas escolas estaduais e municipais, em especial no período noturno. Claro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. É o último membro, presidente. Eu falei três vezes. Eu gostaria que fosse enviada uma moção à família do senhor Vasco Drazo Gil, que é o engenheiro da Copasa, 30 anos aqui em São Sebastião do Paraíso. Família tradicional, teve aí o doutor Djalma, vice-prefeito da cidade, vereador. Então, realmente, o doutor Vasco Drazo Gil prestou relevante serviço à nossa cidade. Então, fosse enviado o pedido de moção à família pelo seu passamento no dia de ontem. Está certo. Será feito. Palavra da Vargas. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, se pudesse, ter um ofício aí, se eu mostrasse não da casa, a CPI. Inúmeras pessoas questionam na rua que, com as tampas das ruas queimadas, liga lá no telefone da CEMIC, mas não toma providência. Aqui perto da igreja da Badia mesmo, o PRI ali, que o senhor conhece, me reclamou essa semana, tem mais de 20 dias com a luz queimada, e assim muitos outros, Jardim Europa e outros lugares mais, e a CEMIC não toma providência. Fosse enviado o ofício não da casa, pedindo uma atenção maior para os outros grupos. Claro, será enviado. Pela ordem, presidente. Boa noite, senhor presidente. Nobre vice-presidente meu amigo Luiz, nosso secretário, nobres pares, povo presente. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de fazer um ofício em nome da casa, ao Conselho Municipal de Habitação, em referência às casas populares. Até hoje o Conselho não passou nenhuma posição para a gente a respeito. O pessoal pergunta muito a respeito dessas casas, quando vai ser entrega,
faz com os seus critérios. Eu acho que os critérios estabelecidos por eles não foram concluídos, né, não foram concluídos em nenhum cidadão que fez inscrição. Eles conseguiram a população máxima de critério para ganhar a casa. Então, quais serão os critérios para a gente passar dos cidadãos que sempre perguntam para a gente em relação a essas casas populares? A gente pede isso para a Caixa? Não, tem o Conselho Municipal de Habitação. Ah, o Conselho de Habitação. Ah, tá. Isso. E cuidou desse assunto, né? Isso. Também, senhor presidente, eu gostaria também de fazer uma homenagem agora, né, dia 8 de março, Dia das Mulheres, e que estender, através da pena que a TV Sudoeste não está aqui para, né, a gente transmitir, mas a TV Câmara, que nós possamos fazer uma homenagem, né, no dia 8 de março, agora sábado, a verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais, aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo, ela enfrenta, encara, fortalece, cada dia mais forte, cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo, fazem o planeta girar, fazem o sol aquecer, pois elas têm poder, têm a mão de Deus em sua criação, e nada mais justo do que um dia especial para elas. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Cumprimentando a Dilma, e eu estendo para todas as cidadãs de São Sebastião do Paraíba. E também podemos estender ainda mais longe, porque nós agora temos permanente aqui a nossa transmissão pelo site da Câmara, pela internet, online, então em qualquer lugar do mundo, sintonizado lá na internet, no site da Câmara, está vendo ali e ouvindo também a mensagem do Senhor, viu? A palavra está ali. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de cumprimentar a senhora, a vereadora Dilma, o vereador Zé Luiz, a todos os pares, ao público presente, a imprensa. Gostaria, senhor presidente, se você breve nas palavras, de cumprimentar o Geraldo Bispo, Geraldo que foi o presidente da comissão organizadora do Carnaval, e realmente foi uma belíssima organização. Então, não posso deixar de cumprimentar o Geraldo, a secretária de Cultura Semira, a todos os envolvidos, principalmente também as pessoas que abrilhantaram lá fazendo os desfiles, as escolas de samba, os blocos, as famílias paraisenses que participaram, assistindo o Carnaval de São Sebastião do Paraíba. Realmente o Carnaval paraisense foi resgatado e de uma forma brilhante que toda a população envolveu com o Carnaval paraisense. Então, Heraldo, meus parabéns. Realmente foi um show. Você, com sua experiência, demonstrou toda a sua capacidade, organizando juntamente com as demais pessoas, e não tivemos nenhuma ocorrência em todos os sentidos, e graças a Deus foi uma festa brilhante. E também ao Beto, que estendeu o Carnaval para a Guardinha, não pude comparecer à Guardinha, mas fiquei sabendo, através de fotos e informação das pessoas que moram lá na Guardinha, e realmente o Carnaval da Guardinha também foi um verdadeiro sucesso. Então, parabéns ao Heraldo, à secretária Semira, ao Beto, ao prefeito municipal, que deu todo o respaldo para que a festa acontecesse, e a todos nós vereadores também que aprovamos a festa de Carnaval, né? E a toda a população paraisense, a todas as famílias que lá assistiram essa belíssima festa. E também, senhor presidente, estendendo aí aos evangélicos, aos católicos, que nesse período também fizeram seu retiro, cuidando dos nossos jovens. Então, a todas essas pessoas eu parabenizo, e São Sebastião do Paraíso realmente deu um show de organização, de ordem. Realmente o povo paraisense mostrou que é um povo ordeiro, pacífico, e não tivemos nenhuma ocorrência policial. Graças ao bom Deus, tudo correu normalmente. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, senhor. Boa noite aos nossos colegas, senhor presidente, Luiz.
das graças também a todos os nossos colegas, à imprensa presente, ao centro, a todos os presentes, os jornalistas. Senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que em razão da iniciativa do projeto Parlamento Jovens de Minas, eu informo a esta casa que o projeto já vem em andamento e vem a contribuir para a formação cidadã e política dos nossos jovens, e na próxima terça-feira será o lançamento do PJ Minas, evento no qual veremos as portas da educação e do exercício da democracia, da discussão embasada, respeitando as opiniões diferentes, dos estudos e pesquisas, e principalmente do desenvolvimento ao jovem e ao estudante. Gostaria de contar com a presença de todos os vereadores que já estão sendo convidados, e após esse lançamento, no lançamento nós contaremos com a presença do deputado estadual e presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas, André Quintão, e teremos após isso encontros semanais com os estudantes debatendo o tema envelhecimento e qualidade de vida, e conforme a citação de Albertina Paz de Oliveira, envelhecer é como velejar. Você não pode parar o tempo, mas pode direcionar a verba para que o tempo seja favorável. Então, na oportunidade, quero agradecer ao presidente José Luiz Correia pelo seu apoio incondicional a esse projeto, ao senhor prefeito, aos novos colegas, em especial ao vereador Sérgio e ao vereador Valdir, por ter aprovado o projeto, inclusive aumentado a verba aí para que a gente pudesse ter foco para fazer o projeto, inclusive os administradores faz parte da comissão também. Meu agradecimento a todos. E gostaria de contar com a presença de todos. E, como defensora e representante das mulheres, também presente aí para as nossas mulheres de São Sebastião do Paraíso, comunico que na próxima quarta-feira, dia 12 de março, às 14 horas, no Teatro Municipal Sebastião Furlan, ocorrerá a primeira Assembleia Geral e eleição da mesa diretora e posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esse é um grande passo para a defesa da mulher. São mulheres como Maria da Penha, que por 20 anos lutou pela condição e visão de seu agressor. Sua luta tornou-se um símbolo tão forte que deu nome a uma das leis mais avançadas do mundo na defesa da mulher. O intuito do Conselho Municipal não é apenas representar uma lei, uma classe reprimida, mas sim conscientizar, incentivar, apoiar e criar políticas públicas para as mulheres que diariamente sofrem, não sozinhas, mas muitas vezes toda a família com a repressão masculina, com o apoio de todos nessa luta constante que iremos enfrentar. Gostaria de parabenizar e cumprimentar todas as escolas de samba e blocos carnavalescos que fizeram do Carnaval Paraense dias de festa, de beleza, de dedicação. Parabenizar o presidente da comissão e todos os vereadores dentro, Gerônimo. Também parabenizar o presidente da festa, Associação Folclórica das Escolas de Samba, o Hinaldo Bíssimo, a Secretaria da Cultura e a todos os envolvidos nesse evento. Gostaria de parabenizar o nosso querido amigo, o vereador Sérgio, que será para aniversário dia 8, do Dia Internacional da Mulher. Parabéns, meu vereador. Você tem uma luta também a favor das mulheres. Muito obrigada, parabéns a todos. Eu me esqueci aqui, cumprimentar o Heraldo, o Jeromim, a todos que participaram aí na comissão do Carnaval pelo excelente trabalho. E a todos os foliões, né, que participaram lá, estão de parabéns, comportaram muito bem, se divertiram e nada aí de grave ocorreu, portanto foi uma excelente festa. Parabéns a todos vocês. Bem, então faço apenas aqui alguns registros de reforçar aqui alguns convites de algumas atividades na Câmara nos próximos dias. No dia 11, nós já estamos marcado uma visita à Copasa. Nós pedimos aí para às 19h30 do mesmo dia à noite, o Parlamento Jovem. Então nós teremos aqui a presença então da Assembleia Legislativa do Estado, que é basicamente, assim podemos dizer, o lançamento
do Parlamento Jovem Paraíso, que uma vez isso instalado, estaremos para sempre nos atualizando e formando cidadãos para que estejamos todos nós, a juventude, inteirada na política, que se passa ainda filhos de muita necessidade para ter um cidadão comum e principalmente os alunos das escolas que vão estar aqui no ensino médio, que vão estar presentes e estarão aí representando a nossa cidade com a primeira turma do Parlamento Jovem de São Sebastião do Paraíso. E também reforçar aqui a nossa reunião do dia 12, às 19 horas, dos taxistas, que nós vamos nos reunir aqui para uma conversa com todos eles, para a gente discutir o assunto pessoalmente com eles aqui. Eu conversei com o presidente da comissão, onde o projeto está no momento, o vereador Sérgio, para que a gente discuta isso. Então, em todos este evento também, peço assim, a presença de todos para que a gente possa, ser nome da casa, representar e discutir o assunto com os taxistas. Nada mais havendo a tratar... Senhor presidente, pela ordem, gostaria aqui de deixar registrado também a inauguração no dia 10, às 10 horas da manhã, do Centro Integrado. Tem um convite aqui para a leitura? Tem na casa aí, hoje foi entregue aos vereadores, a todos. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, inauguração do Centro Integrado. Não tem leitura, não? É o convite, Por favor, faça a leitura. é o secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho Ferraz, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Martins Santana, o chefe da Polícia Civil, delegado-geral Silton Cantão da Mata e o prefeito municipal de São Sebastião do Paraíso, Débora Luiz, e convido para a solenidade de inauguração da 254ª Área Integrada de Segurança Pública, no dia 10 de março, segunda-feira, às 10 horas, na Praça dos Ferroviários, número 1119, bairro São José Tadeu, São Sebastião do Paraíso. A bela obra, não tem dúvida que Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal realizará um excelente trabalho, levando mais segurança à parte baixa da cidade. Uma excelente obra, parabéns pela iniciativa. É o primeiro centro integrado do Estado, também vai contar com a presença do secretário João Ferraz na segunda-feira. Mais alguém deseja se pronunciar? Bom, eu quero agradecer então a presença também de todos na imprensa, quero ver se eventos que estamos aqui, imprensa que está presente aqui, os que não estão presentes, estão logicamente todos convidados a participar com a gente. O Ronaldo, o Roberto estão aqui, o governo, e o outro que eu não estou vendo também, se quiser aí, pode. É uma satisfação para casa a presença de todos os senhores. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convoco para uma nova sessão ordinária, dia 13 de março, às 18 horas e 30 minutos. Até lá, um bom fim de semana a todos. Olá, se Deus quiser.